Bom dia, uma excelente terça-feira para todos vocês. Hoje é dia 28 de maio de 2019 e hoje nós vamos fazer um programa especial falando de um tema que muitas mulheres têm dúvidas, porém têm medo, muitas vezes, receio de ir atrás das respostas. Nós vamos receber aqui uma médica especializada em reprodução humana e vamos mostrar o passo a passo de como isso funciona, quem pode fazer, como fazer, enfim, vamos tirar todas as dúvidas para que você que tem interesse de saber sobre esse assunto possa se sentir à vontade de entender mais sobre o assunto. Eu vou receber a doutora Aline Azevedo, que é embriologista e vai tirar todas as nossas dúvidas aqui em nosso programa. Eu já vou ao encontro dela, porque o assunto é o que não falta, gente. Dúvida é o que não falta. E ela trouxe até vídeos para explicar, para exemplificar como funciona o trabalho dela. Seja bem-vinda, doutora Aline. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Linda ela, não é, gente? Obrigada. Novinha, mas é danada, estudada, sabe muito sobre o assunto, Imagina. não é? Muito Parece obrigada. uma menininha. Parece uma menininha, não parece? É verdade, é verdade. Muito obrigada. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, o prazer é meu. Prazer é nosso. Primeiro eu já vou perguntar o que faz uma embriologista? A embriologista é o profissional especializado, então assim, de formação eu sou biomédica, então geralmente os embriologistas são biólogos, biomédicos, né? Então é o profissional especializado em técnicas de fertilização in vitro laboratoriais. Então nós é que manipulamos os óvulos, o sêmen, os embriões, então é o profissional dentro do laboratório de fertilização in vitro que faz todas as técnicas para o tratamento acontecer. Existem dois tipos, acho que antes de falar disso eu vou fazer um comentário aqui. Por conta de uma vida nova das mulheres, né, as mulheres acabam deixando para depois a gestação. Sim. E muitas vezes quando elas vão escolher o momento ideal, entre aspas, para engravidar, já está um pouco tarde, já passou do tempo certo. Existe um período certo para que as mulheres engravidem, mais fácil de engravidar? Teoricamente, a gente tem a nossa fertilidade 100% até os 35 anos. Né? Então, a partir dos 35 anos é natural, isso a natureza age, e aí vai havendo um declínio na nossa fertilidade. O nosso ovário vai diminuindo as funções, né? A qualidade do óvulo já não é a mesma. Então, para conseguir uma gravidez vai ficando cada vez mais difícil. Até o momento que esse ovário para, a gente entra na menopausa, isso é natural. Né? Então, hoje é uma realidade, as mulheres deixando para ser mãe mais tarde, cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, tendo outras prioridades na vida, e aí, a hora que decide ser mãe, já é um pouquinho tarde. Então, é legal se atentar a esse ponto também. Não pretendo ter filhos agora, né? Enfim, não está no meu plano de vida neste momento, mas já está com os seus 30 e pouquinhos anos. Então, assim, o ideal é pensar numa preservação da fertilidade, no congelar os óvulos ou mesmo os embriões. Isso vai, com certeza, lá na frente, quando ela decidir ter um filho, depois com 40, ou às vezes 45 anos, isso vai com certeza ajudá-la bastante. Então a sugestão que você dá é para que essa moça, para essa mulher que já está com 35 anos ou chegando nos 35 e que não deseja engravidar nesse momento, que ela congele os óvulos, é isso? Exato, exato. Isso é o que é recomendado. Porque se ela congelar os óvulos, o que pode ser feito depois? Depois a gente descongela esse óvulo, então assim, a partir do momento que a gente congelou esse óvulo, a gente congelou a idade junto com o óvulo. Então, se ela tinha 30, 32, 33, 35, enfim, esse óvulo está congelado com 35 anos, vamos dar o exemplo. Na hora que ela descongelar com 40, com 45, a idade, a qualidade desse óvulo, a idade genética desse óvulo é de 35 anos. Você então, falou também do sêmen, que isso também pode ser possível. Dá para congelar o sêmen, dá para congelar embriões, né? Hoje a técnica da criopreservação está muito bem estabelecida. A gente tem ótimas taxas de sucesso no congelamento, descongelamento, sobrevivência. Então, assim, hoje a tecnologia evoluiu muito, principalmente as técnicas laboratoriais. Então, é uma ferramenta que hoje está à disposição e que cada vez mais vem sendo utilizada e a tendência é que se utilize cada vez mais. Agora, doutora, como que é feito a retirada desse óvulo? Né? É uma dúvida, né? Sim. Como que é feito isso? É invasivo? Existe um preparo? Qual é o procedimento para que isso aconteça? É feito, primeiro, uma estimulação ovariana, né? Então, é utilizado hormônios para que esses óvulos cresçam e amadureçam, e aí é feita uma captação
via transvaginal. O próprio ultrassom transvaginal, que é acoplado uma agulhinha, e esse ultrassom guia no óvulo e a agulhinha vai lá e aspira esse óvulo. A gente chama de punção folicular, aspiração folicular, são os mesmos nomes para esse tipo de procedimento. É um procedimento relativamente simples, não é nada aberto, nenhuma cirurgia, nada, é guiado por ultrassom. É uma punção guiada por ultrassom no ovário, capta os óvulos, esses óvulos vêm para o laboratório, e aí no laboratório a gente faz todo o processo de classificação, e aí, se for para uma fertilização in vitro, vamos fertilizar cada um desses óvulos. Se for para o congelamento, a gente congela e armazena como uma forma de preservação da fertilidade. Muito bem. Agora, caso essa mulher não queira, ou não deseja, ou não tem condições de fazer isso e nem imagina fazer isso, e tem dificuldade de engravidar, o que você sugere? Quais são as técnicas hoje em dia que existem no mercado que pode possibilitar essa mulher a ter um filho? Certo. Então, assim, o ideal é conseguir uma gestação dentro de 1 ano, né? Então, tentar engravidar, tendo relações nos dias férteis, né? Tentativas consecutivas dentro de 1 ano é normal que se obtenha a gravidez. Olha, uma pausa. Importante que ela falou, porque eu vou relatar aqui um caso de uma amiga minha. Uma vez ela estava conversando comigo e ela estava tentando engravidar já fazia um bom tempo. E aí eu disse a ela, mas você está tentando engravidar? Estou tentando engravidar. E aí ela foi ao médico e a primeira pergunta que a médica fez a ela foi: quantas vezes você está tentando engravidar? Entendeu? O horário não permite, mas assim, quantas vezes você está tentando? O que você está fazendo para isso? E a moça deu uma resposta que não condizia com o que ela realmente precisava. Sim. Então tem que ver também esse ponto, né? Sim, é importante. Não existe milagre. Exato, ter as relações nos dias férteis, né? Acompanhar. E aí você sim está tentando engravidar, né? Se você não consegue ter as relações nos dias férteis, né? Teoricamente, você não tentou engravidar. Então, o ideal é engravidar dentro de 1 ano, tendo as relações nos dias férteis e 1 ano consecutivo. Não conseguiu engravidar dentro de 1 ano, aí sim, precisa ser investigado para ver em que ponto da gravidez isso não está acontecendo. Então, tem vários tipos de fatores que podem influenciar, desde a qualidade seminal, então, baixa qualidade dos espermatozoides, baixa motilidade. Então, peraí, não é só a mulher que precisa fazer exame, o homem, o seu parceiro também tem que buscar um exame específico para ver a qualidade do sêmen dele. Exato, a partir do momento que a gente pensa numa gravidez, a gente precisa do óvulo, precisa do espermatozoide. Então, o ideal é fazer a investigação toda no casal, né? Então, dentre os fatores de infertilidade que a gente pode citar, fator masculino são os espermatozoides. Baixa qualidade, baixa quantidade, baixa motilidade, tudo isso vai interferir numa não obtenção da gravidez. Na parte feminina, nós vamos ter os fatores uterinos, então, se tiver, enfim, pólipos, miomas, né, tudo que interfira na cavidade uterina, que não deixa o embriãozinho implantar lá, isso é um fator também. As trompas, então, se a gente tem o fator tubário, obstrução nas trompas, o encontro do óvulo com o espermatozoide acontece na trompa. Então, se a gente tem qualquer obstrução nas trompas, eles não vão conseguir se encontrar e fertilizar, né? E aí a parte ovulatória também, que é muito importante. Então, a função mesmo do ovário, a capacidade desse ovário de conseguir amadurecer, ovular um óvulo, todo o eixo hormonal. Então, tudo isso é muito importante. Tudo isso é de extrema importância na hora que a gente não conseguir uma gravidez, fazer a investigação de cada ponto desses, né, citados, para que a gente tenha um diagnóstico específico do que está acontecendo para direcionar o melhor tratamento. E aí, dentre os tratamentos que você havia perguntado, então a gente tem alguns tratamentos que a gente classifica como baixa complexidade e alta complexidade. Depois do intervalo você vai explicar, porque antes eu quero saber o seguinte: existe algum exame específico que a mulher pode fazer em algum determinado da vida para saber, primeiro, quantos óvulos ela tem, quantos óvulos ela tem e se esses óvulos ainda estão bons? Dá para ter uma ideia da reserva ovariana, né? Então, os hormônios também influenciam. Então, é ideal acompanhar com o seu ginecologista, desde jovem, né? Toda a parte hormonal, fazer a dosagem de um outro tipo de hormônio que também
nos diz sobre quantos óvulos nós temos. A gente já nasce com todos os nossos óvulos no ovário. A gente não produz mais. A gente não produz. A mulher, até isso, gente, o homem produz. Produz. Para sempre. A mulher, né, ela nasce com a quantidade específica de óvulos. Exato. Com o passar do tempo, ela vai perdendo a quantidade, é isso? Isso, vai utilizando, né? A gente já nasce com todos os nossos óvulos nos ovários, porém maturo. Mês a mês a gente tem todo o nosso ciclo para que ele cresça, exato, para que ele cresça, amadureça e ovule. E aí nós vamos usando, né, essa reserva. Então, a partir do momento que essa reserva vai diminuindo também, isso interfere. Então, o ideal é acompanhar, né? Então, desde jovem, ir acompanhando com o seu ginecologista, fazendo os exames, acompanhando todo esse processo hormonal. E a partir do momento que for detectado alguma alteração, e aí pensar assim, se ainda é jovem, não pretende ter filhos, em preservar a fertilidade. Você sabe que isso é um problema dessa geração, né? Porque na época dos meus avós, por exemplo, nunca a gente estaria aqui falando sobre isso, né, Kleber? Jamais, porque as mulheres, elas com 15, 16 anos de idade já estavam se preparando para casar e para ter seus filhos. Com 40 anos já era praticamente bisavó. Sim. Não é? Então é um problema dessa geração. Sim, e tem ocorrido muito em mulheres que passam dos 35, 40 anos, que quando olham para a sua vida falam, meu Deus do céu, cadê meu filho? Eu quero formar minha família. Exato. Mas aí já é tarde. Então, Exato. por isso que a gente trouxe a doutora Aline aqui para conversar com você, que talvez tenha esse desejo de ser mãe, de ter um filho e que não consegue. Então, talvez essa seja a hora de você buscar um profissional e entender o que está acontecendo. Exato. Ou o que você pode fazer para ter esse bebezinho daqui a algum tempo. Exato. Não é? Exatamente. Eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos explicar, demonstrar através de vídeos quais são as alternativas que você tem para fazer uma fertilização, uma reprodução humana. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos com a embriologista a doutora Aline Azevedo e o assunto de agora é a reprodução humana. No bloco anterior nós falamos sobre os motivos de por que as mulheres talvez estejam com dificuldade de engravidar, porém agora a doutora Aline vai explicar quais alternativas que nós temos hoje no mercado para que possa ser feita a reprodução humana. Queria que ela desse o primeiro exemplo e a primeira possibilidade que a mulher tem de fazer. Um método não tão invasivo. Entre os tratamentos de baixa complexidade, a gente pode citar o coito programado, a inseminação intrauterina, que são tratamentos mais simples, mais próximos ao natural, né? Menos invasivo. Então, o coito programado, basicamente, a gente vai acompanhar todo o processo de ovulação, saber quando está ovulando e aí dizer, tem as relações nesse período, porque é o seu período fértil. E isso acontece de que forma? A paciente tem que ir na clínica nos dias? Como é que funciona isso na prática? O acompanhamento da ovulação é feito através de ultrassom. Né? Então, sempre começa esse tratamento início de ciclo, sempre quando menstrua, e vai acompanhando o crescimento desses óvulos no ovário. Né? Então, independente de qual for o tratamento, é feito toda uma indução, né? Um acompanhamento de ovulação, para saber exatamente o dia que esse óvulo está maduro. Então, no coito programado, fala-se tenha relações nesses dias. Na inseminação intrauterina, que já é um próximo tipo de tratamento, um passinho além, vamos dizer assim, no dia que está ovulando, a gente colhe os espermatozoides, prepara, faz um processamento seminal de forma a recuperar os melhores espermatozoides. Aqueles que têm melhor motilidade, os que são os melhores. E aí, com um catéterzinho no colo do útero, coloca os espermatozoides lá dentro do útero. E aí, eles vão lá e vão encontrar o óvulo e vão fertilizar. Tudo isso já é feito dentro da gente, em vivo, né? Diferente da fertilização in vitro, que fazemos fora. Né? Então, esses dois tratamentos são os que a gente chama de baixa complexidade. Coito programado, inseminação intrauterina. Né? Então, dependendo do fator da infertilidade que for diagnosticado, vai ser o tratamento que vai ser indicado. Então, esses são os de baixa. E aí, depois a gente tem o de alta complexidade, que é a fertilização in vitro, propriamente dita, que é formar o embriãozinho no laboratório. Pegar o óvulo, o espermatozoide, fertilizar, desenvolver esse embriãozinho no laboratório e já transferir direto para o útero o embriãozinho, já dependendo do grau com clivagem em algumas células ou já um blastocisto. Acho que a gente vai ter uns exemplos aí. Agora, existe alguma lei, alguma regra para que você possa implantar uma quantidade
específica na mulher de óvulos? Sim, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que determina que pacientes até 35 anos podem transferir até 2 embriões, de 36 a 39 anos, 3, e acima de 40 anos, 4, né? Então, até 2, até 3 e até 4, não mais que o determinado. Agora, menos, então tem paciente que quer transferir de 1 e 1, ok, a gente pode transferir de 1. Quem pode transferir 3? Se a gente quiser transferir 2, podemos transferir 2. Mas né? isso quer dizer que a mulher pode ter uma gestação múltipla? Por mais que a gente transfira mais que um embrião, 2 ou 3, enfim, de acordo com a idade, quanto ela possa transferir, a maior chance de implantação é de um só, né? De uma gravidez única. Mas claro que transferindo mais que um, o embriãozinho já está dentro do útero, né? Então, se ele implantar, pode ser que tenha 2, pode ser que tenha 3, né? Mas a maior chance de implantação é de um só mesmo a gente transferindo mais que um. Eu quero mostrar um vídeo para vocês entenderem como funciona essa reprodução. A gente vai rodar o vídeo e a doutora Aline vai explicar etapa por etapa. Isso. Pode rodar. Então, vamos lá. Esse é um tratamento de fertilização in vitro pela técnica de ICSI. Então, esses pequenininhos que está entrando na agulhinha aí é um espermatozoide. Então, a gente pega o espermatozoide com uma agulhinha e aí vai lá no óvulo injetar esse espermatozoide. Esse é um óvulo maduro, né, um M2 que a gente chama, e aí nós faremos a injeção desse espermatozoide lá dentro para acontecer a fertilização. Isso é feito dentro do laboratório? Dentro do laboratório por um embriologista. Ok, como você. Exato. Isso é a fertilização in vitro? In vitro pela técnica de ICSI. ICSI é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, é injetar o espermatozoide. Esse momento acontece a união do espermatozoide com o óvulo. Isso, esse momento a gente coloca o espermatozoide lá dentro, ó, ele vai entrando aquele pequenininho lá. Reparem a diferença de tamanho entre o óvulo e o espermatozoide. Enorme. É muito, né? Então, nesse momento o espermatozoide Cadê foi o vídeo? colocado. Vamos voltar ao vídeo que a gente tem que explicar o detalhe. Acabou o vídeo? Esse foi do ICSI. Acho do que a ICSI. gente tem... Tem mais um vídeo, é isso? Isso. Vamos ilustrar então com o vídeo para a gente entender. É bom assistir o vídeo para que a gente possa visualizar o que acontece, né? Então, vamos rodar mais um. Essa foi uma fertilização in vitro pela técnica de ICSI, que é injetar o espermatozoide dentro do óvulo. Entendi. A partir daí, esse óvulo fertiliza e aí o embriãozinho desenvolve. Então, aí está um passo a passo de como a fertilização in vitro acontece. Então, lá do início, nós vamos induzir a ovulação para que o ovário consiga crescer e amadurecer os folículos que os óvulozinhos estão lá dentro. Como você faz isso? Como você estimula? São medicamentos, são hormônios, né? São medicamentos que a paciente toma diariamente. Ela mesma se aplica? Geralmente sim, tem todas as instruções para que ela consiga se auto-aplicar. Geralmente é simples, é a aplicação subcutânea na barriga mesmo, né? A agulhinha é bem fininha, então dá para pegar todas as orientações e ela mesma se auto-aplicar, não tem problema. Isso quantas vezes na semana ou no mês? Esse período de induzir a ovulação, geralmente é uma média de uns 12 dias, mais ou menos. Pode variar de acordo com a resposta do ovário. Então, ela vai tomar os medicamentos e ir até a clínica para acompanhar com ultrassom o crescimento desses óvulos. Ok. E por volta de uns 12 dias, mais ou menos. E aí vai ser quando a gente vai coletar esses óvulos do ovário. Então, aquele procedimento que eu já havia explicado é via transvaginal, a agulhinha ultrassom guia até o óvulo e a agulhinha vai lá e aspira os óvulozinhos, tanto de um lado do ovário. Aquilo que nós ilustramos antes. Isso, aquele lá já é fertilizando. Aí é só captando os óvulos, por enquanto, para ele vir para o laboratório. A gente já deu o spoiler. Foi. Entendi. Vamos lá. Então, aí, nesse mesmo dia que colhemos os óvulos, a gente também colhe os espermatozoides, faz aquele mesmo preparo para recuperar essa só os melhores. Essa coleta é feita dentro da sua clínica. Exato. O homem vai até lá, isso? Vai até lá, realiza a coleta e aí nós selecionamos os melhores espermatozoides para poder fazer a fertilização, seja qual técnica for a escolhida. Ok. E aí as técnicas de fertilização pode ser a fertilização in vitro clássica ou o ICSI, que é injetar o espermatozoide lá, como a gente acabou de ver o videozinho. Que é o menos invasivo. Esses são os mais invasivos. Os dois processos que você está dizendo. De alta complexidade, exatamente. Okay. Os menos invasivos, nós não captamos os óvulos, eles não saem de dentro da mulher, vamos dizer assim. Entendi. Tá?
os tratamentos de alta complexidade, captamos os óvulos, os espermatozoides e fazemos tudo no laboratório. O embriãozinho vai desenvolver, isso daí é um desenvolvimento embrionário. Ele vai desenvolver no laboratório e aí vamos transferir o embriãozinho, isso daí acontecendo dentro da incubadora. Aí nós temos quantos óvulos? Aí seriam 6 embriões, cada um seria um embriãozinho, vamos dizer assim. Então, ele vai desenvolvendo de uma celulinha, ele vai dividindo para 2, 4, 6, ele vai se desenvolvendo e se preparando para formar um blastocisto e implantar. Então, esse é todo o desenvolvimento embrionário, 2, 4, 6 celulinhas, e aí fazemos a transferência lá para dentro do útero do embriãozinho. E nesse momento, resta que ele implante. Na hora que ele implantar no útero, no endométrio, aí a gravidez acontece. Muito bem. Agora vamos às duas. Tem mais aí aqui. São os embriões, que a gente falou do desenvolvimento deles. Então, cada dia ele vai desenvolvendo mais. Então, aquele de 2 células, 4. Então, dia a dia ele vai desenvolvendo. Podemos transferir os embriões no 3º dia, que é por volta de 8 células, ou no 5º dia, que é quando ele é um blastocisto. Esse blastocisto é o embrião mais desenvolvido que a gente consegue no laboratório. Que geralmente é inserido na mulher? 5º dia, por volta do 5º, 6º dia. No 5º ou 6º dia. Isso. E a partir desse momento, né, ele está pronto para implantação. É o estágio mais avançado que a gente consegue chegar com o embrião no laboratório. A partir daí, ele precisa do útero, ou ele precisa ser congelado. Dali... Para crescer, para desenvolver. Exatamente. Uma dúvida. Você mostrou que tinham 4 embriõezinhos, né? Como você faz a escolha desse embrião? Porque se você analisar, é uma pergunta que talvez seja até difícil de fazer, mas você vai deixar de colocar, entre aspas, os bebezinhos todos dentro da barriga, né? Então, como é que funciona isso? A seleção dos embriões nós fazemos morfologicamente, né? Então, ele precisa clivar de forma adequada. Então, no 1º dia, ele tem que fertilizar, no 2º, ele tem que estar por volta de 4 células. Se ele fragmenta, ele quer dizer que ele não tem uma boa qualidade. Se ele não desenvolve as células, se ele não cliva o número de células adequado, ele também não é um embrião que tem potencial de gestação, é um embrião que tem uma qualidade boa. Então, assim, chegou no dia da transferência, esses embriões foram avaliados dia a dia. E aí vamos escolher os que desenvolveram da melhor forma para que a gente transfira. Se chegarmos no dia da transferência e tivermos um exemplo, 4 embriões, só podemos transferir 2 de acordo com a idade da paciente, a gente transfere os 2 e congelamos os outros 2, né? Então, é uma forma de deixar preservado, caso ela queira outros filhos, né, posteriormente. Ou talvez essa própria fertilização pode não dar certo. Exato. Isso e não aí é certeza que ela vai engravidar. São taxas, né? A gente tem taxas de sucesso no tratamento, né? Então, assim, qual é a porcentagem? Por mais que hoje a ciência e a medicina evoluiu muito, a gente ainda tem as porcentagens de sucesso no tratamento. Então, quanto mais complexo o tratamento, maiores taxas de sucesso. Então, uma fertilização in vitro hoje, temos uma taxa por volta de 55% de sucesso no tratamento. Já os de baixa complexidade, uma inseminação por volta de 30%, né, um coito programado por volta de 20%, isso também, a idade interfere bastante. Então, chances máximas entre 55%, pacientes com 35 anos, né, que esteja teoricamente com a sua fertilidade, né, boa. Dos 36 aos 39, essa taxa também já diminui um pouquinho, por volta de uns 40%, né? E acima dos 40 anos, a gente já tem uma queda um pouco mais acentuada, que aí já iria por volta de uns 15, 20% da taxa de sucesso de uma gestação. Isso também dependendo do fator da infertilidade, pode alterar. Complexo, né, gente? Mas o bom é que a doutora Aline, ela tem uma forma de explicar muito, muito leve, né? O que facilita também você, mulher, que talvez esteja passando por esse problema, de buscar uma solução, né? Não custa nada marcar uma consulta e conversar, tirar as dúvidas, esclarecer todas as suas dúvidas, não é? Adorei, doutora Aline, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, o prazer foi meu. Eu que agradeço. Aonde fica a sua clínica? A clínica fica no bairro Jardim, na Rua das Pitangueiras, número 187, a clínica Inventre, né? O site é www.inventre.com.br, nós estamos à disposição. Tem uma equipe? Tem a equipe, nós somos, eu sou o embriologista responsável, temos 3 médicos que trabalham conosco,
temos toda a equipe da enfermagem, né, a recepção, então é uma equipe totalmente preparada para receber vocês lá. Muito bem. Adorei. Gostaram, gente? É bom esclarecer as dúvidas, né? Mas entre em contato se você quiser saber mais, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Um ótimo dia, uma excelente semana e lembre-se que amanhã tem mais Revista Mais, diretamente dos estúdios da TV Mais, a partir das 10h30 da manhã. Se você quiser rever nossa entrevista de hoje, acesse o nosso canal do YouTube, TV Mais ABC Oficial. Aproveite e curta a nossa página, se inscreva e vá lá no sininho e faz trim, trim, trim. Acione para receber as notificações da programação, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, obrigada.